anterior, né? Já falamos sobre Kundalini no segundo semestre. E há muitas questões ainda que estão à espera de um entendimento mais profundo, né? Daquilo que a gente precisa alcançar para poder interpretar a nossa vida, para poder entender por que nós temos tantas dificuldades de relacionamento, tantas dificuldades de convivermos com o outro, com o mundo. Onde estão essas dificuldades? Por que criamos essas dificuldades? E como nos desvencilhar de tudo isso? Então são muitas perguntas, são muitas questões aí à espera de respostas. Na verdade, todas essas dificuldades que nós temos estão intimamente relacionadas à nossa ignorância. Somos, portanto, ignorantes. E isso não é. Tinha que tirar toda a carga pejorativa quando a gente fala isso, porque se nós não fôssemos ignorantes, nós não sofreríamos. Quando Buda se iluminou, o primeiro discurso dele foi das 4 nobres verdades. E dentre as 4 nobres verdades, ele disse o seguinte: que a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento. Ou seja, o sofrimento é uma constatação. A realidade da vida, da existência, é uma realidade de sofrimento. Essa era a primeira nobre verdade. E a segunda nobre verdade é que o sofrimento tem uma causa. E aí ele conclui dizendo que a causa do sofrimento é a ignorância. Então não há meios de nos livrarmos do sofrimento sem superarmos essa ignorância, sem buscar o conhecimento. Mas não é um conhecimento técnico, não é um conhecimento intelectual, não é conteúdo, entulho, informação. Não são informações. Disso vocês já estão cheios. O que a gente precisa é o conhecimento da nossa verdadeira natureza. É isso, esse é o verdadeiro conhecimento. Quando Jesus dizia: conhecerás a verdade e ela vos libertará, ele estava falando desse conhecimento. Não estava falando para a gente entrar em trilhões de faculdades, fazer inúmeras pós-graduações, pós-doutorado, isso, aquilo, outro, viver nessa ânsia de buscar informação, de conteúdo, porque tudo que a gente consegue com isso é encher um copo que uma hora vai ter que ser esvaziado. Porque a gente fica refém das nossas certezas. Dostoiévski dizia no livro Irmãos Karamazov que nós temos que aprender a nos jogar no vazio. Pode entrar, o cachorro está preso. Pode passar por aqui que tem um caminhozinho, abre um pouquinho para cá. Isso. Nós temos que aprender a nos jogar no vazio. Mas para nós nos jogarmos no vazio, nós temos que ter coragem. E a gente, por não ter coragem, a gente não se joga. Então o que a gente faz? Nós vivemos, nos amparamos, nos ancoramos em nossas certezas, naquilo que nos deixa seguros, naquilo que nos dá a segurança. E as certezas são justamente a gaiola em que nós vivemos. Agora, quem tem coragem de se jogar nesse vazio? Para isso a gente precisa do conhecimento. E não do conhecimento técnico. Vocês só vão aprender a voar o dia que vocês se jogarem nesse vazio. É isso que a natureza ensina. Enquanto vocês não se jogarem no vazio, não haverá voo. É isso que um pássaro precisa fazer.
Então o grande inimigo do homem é o medo. E o medo é resultado do quê? Da ignorância. Por quê? Porque ninguém teme aquilo que conhece. Nós só temos medo daquilo que desconhecemos. Então o nosso problema é falta de conhecimento. E em função da falta de conhecimento, nós temos medo. E para convivermos com medo, nós nos agarramos a crenças, a certezas, a doutrinas, a verdades transitórias oferecidas pelo mundo, a discursos, a retóricas, a tudo aquilo que é oferecido o tempo todo de fora para dentro, no sentido de te doutrinar, te escravizar. E aí você vive uma vida artificial. Você é resultado de um programa que veio de fora para dentro, trazido pela educação através dos pais, trazido pela religião através do pastor, do padre, do xamã, do pai de santo, do monge, do guru, trazido pela mídia através daquilo que ela veicula como padrão, como certo, como errado, como... Não é isso? Então a gente começa a assimilar todos esses modelos e a gente tenta se ajustar, como dizia Krishnamurti, a um mundo doente. É assim que a gente vive, tentando ajustar-se ao mundo doente. Quando o correto é você dar uma banana para esse mundo, para esses conceitos, para essas verdades, para essas certezas e ficar com você mesmo. Ficar com aquilo que você já é, que é lindo, é imenso, é eterno, é divino. Você vira as costas para tudo isso e tenta realizar um personagem para viver dentro de um filme, de uma ilusão, e se esquece daquilo que você é. Aí vem os grandes iluminados trabalhar toda uma desconstrução desse equívoco, para que você volte de novo para a casa do Pai, para que você volte para dentro de si, para que você reconcilie-se consigo mesmo, com aquilo que você é, e comece a tirar força, importância e significado de tudo aquilo que sempre teve tanta força, importância e significado para você. Aí você começa a perceber a leveza. Você começa a perceber o que é plenitude. Você começa a conhecer aquilo que você é, sempre foi e sempre será. Então o medo acaba sendo, portanto, o maior inimigo da condição humana. Quando a gente fala de medo, gente, a gente não está falando simplesmente de um verbeto de 4 letras, não. O medo é algo grandioso, monstruoso. Se a gente for dividir o mundo em trevas e luz, medo é justamente as trevas e luz é o conhecimento. Vejam só. Então nós temos aqui a ideia de um ser realizado. Ok? Essa é a ideia de um ser realizado. Um ser que já alcançou a plenitude, que já está integrado com o cosmos, que está integrado com a sua verdadeira natureza, que já não está mais preso aos construtos mentais, já não é mais escravo da mente, já tem controle absoluto sobre a mente e já não é mais afetado pelo pensamento, não é mais afetado pelo cenário ilusório proposto pelo mundo de Maya, pela mente. Uma pessoa que já está livre disso, uma pessoa realizada. Isso aqui é a luz, ok? Isso aqui existe na essência de cada um de vocês, de cada um de nós. O nosso eu verdadeiro, o nosso eu luminoso,
aquele proposto por Jung, que ele chamava de self, é isso aqui. O Pai, Jesus fazia referência ao Pai, é esse cara aqui. O Senhor de Moisés, que ele viu numa sarça ardente, que tudo isso é uma linguagem mística, é esse cara aqui. Todas essas representações, o Alá de Maomé, que ele encontrou no deserto, é esse cara aqui. Então essa força, Caetano usava uma expressão muito interessante, né? Uma força estranha me leva a cantar. Vocês lembram disso? Então, que força estranha é essa que ele não consegue resistir e ele é compelido a cantar? Essa voz tamanha, é esse cara aqui. Essa é a natureza agindo sobre o ser. Só que nós estamos dissociados do que nós somos. Estamos dissociados da natureza e em guerra contra nós mesmos. Essa é a grande loucura. Nós vivíamos aqui nessa condição, mas num determinado momento nós nos separamos dessa condição, nos envolvemos com esse mundo de Maia, nos envolvemos com o mundo da mente, das formas, dos valores, dos conceitos, dos padrões, das normas, e começamos a desenvolver um personagem. Agora eu sou o Paulo que tem que ser o cara, é o Paulo que tem que ser realizado, e acabou. E aí o que acontece? Virei as costas para o que eu sou e comecei a competir com ele, porque ele é a natureza. Ele te conduz para aquilo que é melhor para você. Ele conduz a tua existência para as experiências que são necessárias para o seu desenvolvimento. Mas você não aceita. Não, eu não quero trabalhar nesse lugar, não quero conviver com essa pessoa, não suporto esse cara, não suporto isso, vou fazer do meu jeito e vai. E o que acontece? Sofrimento, dor, porque você está na contramão da natureza. É como se, é a representação mitológica do anjo caído, do Lúcifer. O que é Lúcifer? É aquele que veio da luz. Lúcifer veio da luz. Lúcifer é esse anjo caído. Somos todos nós, somos luciferinos. Lúcifer somos nós. É o nosso ser. É o nosso ser artificial, que está tentando competir contra a natureza. A natureza tentando propor o melhor para você e você na contramão dela. Então você está completamente inconsciente do teu poder, da tua força, da tua grandeza. Você não sabe que é eterno, você não sabe que é indestrutível, que é incontaminável. Você não sabe que você está pronto, que você é a própria luz. Jesus dizia: sois deuses, pelo amor de Deus, o que eu faço vocês podem fazer também. Por que ele dizia que nós somos deuses? Porque ele sabe que existe na nossa essência esse centro luminoso, essa instância luminosa. É o que eu estava comentando com um amigo meu hoje. Se a voz da tua cabeça é você, quem é aquele que está ouvindo essa voz? Aquele que ouve a voz é isso, é a consciência, que sempre esteve, está e estará eternamente presenciando os processos mentais, até que nós nos desidentifiquemos dos processos mentais e nos tornemos espectadores da existência. E a gente está aqui para assistir, para presenciar, e não para lutar contra a natureza. No entanto, a gente se coloca num campo de batalhas contra si mesmo, numa trincheira. Então aí o que surge? Surge um ser totalmente inconsciente, que nós vamos chamar de ego. Inconsciente do que ele é. Um ser artificial, um construto mental, um personagem vivendo nesse mundo. Vocês acham que esse cara aqui vai para o umbral, para as trevas, para o vale dos suicidas? Não. Ele fica assim só esperando. Aquele idiota vai ficar lá até quando? Até quando ele vai ficar sofrendo em luta contra a vida?
para entender que tudo isso é uma ilusão, é uma identificação absurda com os vapores ilusórios impermanentes da mente. Quando ele vai se desvencilhar de tudo isso, entender que ele já é tudo que ele precisa ser. Então ele vive. O astral é uma instância do ego, dos nossos construtos mentais, dos nossos personagens. Estão todos lá. Tudo aquilo que a gente vive vai para lá. E aí você vai elevando, se graduando até chegar em faixas muito sutis que você vai encontrar o que você sempre foi. Buda, quando se iluminou, a primeira coisa que ele percebeu foi que tudo aquilo que ele estava buscando, que ele perseguia a iluminação, a busca dele era uma coisa tão absurda, ele se sujeitava a todo tipo de dificuldades, né, no meio ascético das seitas nas quais ele se envolveu em busca dessa iluminação, e ele só alcançou a iluminação quando deixou de buscar. Quando ele deixou de buscar, desistiu da busca, a iluminação veio. Então, enquanto existir alguém buscando, vai existir a presença de um ego, de um personagem, de alguém dentro de uma saga infinita pela iluminação. Muito bem, então está aqui o ego. Aqui, se nós temos luz, que mais que pode representar aqui? O amor. Gente, o amor é isso aqui. O amor não é um sentimento, o amor é a essência de cada um de nós. Quando você lê em João, Deus é amor, isso não são apenas letras. Isso é um ensinamento que está dizendo que Deus é amor. Ora, se nós somos deuses, nós somos amor. Ah, mas eu não acredito que eu sou Deus, eu acredito que eu sou filho de Deus. Tá bom. Teu filho não tem o seu DNA, o teu filho não tem a tua mesma estrutura, você não é imagem e semelhança do teu filho. Ora, se teu pai é feito de carne e osso, seu filho vai ser feito de carne e osso. Se seu pai é feito de amor, você também é feito de amor. Amor é a nossa essência. Nós não precisamos desenvolver nossa capacidade de amar. Não precisamos aprender a amar. Nós somos amor. Não se aprende nem desenvolve isso. Apenas se manifesta o que vocês já são. Ah, mas por que eu não consigo manifestar? Porque você tem que remover os obstáculos que impedem você de manifestar aquilo que você é e sempre foi. Então, se você é amor aqui, o ego vai ser o quê? Vai ser o oposto. Se aqui você tem amor, tem a luz, o conhecimento, aqui você vai ter o medo. Vou até escrever em vermelho para ficar igual assim. O medo, portanto, a letra está muito feia, deixa eu caprichar, vai. O medo, portanto, é justamente a ausência disso aqui, de conhecimento, de amor. E veja só, no que o medo, como que essa essência, as trevas, que o medo representa, essas trevas, ele se desdobra, de tal forma ele se multiplica. Ele está por detrás da cortina de todos os nossos processos mentais. Ele está por detrás da cortina de todo o sofrimento humano. A gente começa a usar palavras para definir o que a gente sente. Mas são só palavras, porque o que a gente sente é medo. Eu sou pessimista. Vamos pensar no pessimismo. O que é o pessimismo? É só uma palavra, ok? Mas por que uma pessoa é pessimista? A pessoa é pessimista porque está com medo e fica articulando razões. Olha, isso não vai dar certo, isso não, cuidado, isso pode... Você entendeu? O que é isso?
Vamos lá, timidez. Todo mundo sofre com timidez. Por que a pessoa é tímida? O que está por trás da timidez? Medo. As pessoas tímidas, elas têm medo de se manifestar porque temem a avaliação que fazem dela, temem o julgamento, temem não corresponder às expectativas externas, temem não pertencer ou não estar ajustadas àquele grupo, se comportando de uma forma que não seja adequada. Elas são cheias de medo. Ok? Ao orgulho. Por que uma pessoa é orgulhosa? Porque a pessoa tem medo. E como é que eu sei que o orgulho é uma máscara do medo? Porque a pessoa orgulhosa, a pessoa que se orgulha, é uma pessoa que inflou esse personagem de importância, e para defender esse personagem, para realizar esse personagem, ela faz isso, ela vive no afã de defender esse personagem. O orgulho, ele tem uma resposta emocional da violência, da raiva, dessas coisas. Por quê? Porque você tem que preservar isso. Então é uma coisa até instintiva do nosso cérebro reptiliano, de lutar contra qualquer julgamento ou coisas ou comentários que possam tentar diminuir a importância e esse tamanho. Então você tem medo de perder a importância que você dá a si mesmo. Então isso é orgulho. O orgulho é inflar cada vez mais, preservar cada vez mais, de lutar contra todos os instrumentos externos que possam de alguma forma esvaziar. Nietzsche dizia que o orgulho é como um balão, né? A pessoa vai enchendo, só que ela não percebe que um pequeno alfinete pode esvaziar esse balão. É isso. Então a gente não percebe que o orgulhoso, ele é muito fácil. É muito fácil de ser afetado, de ser atingido. Ele é muito vulnerável. Porque as pessoas orgulhosas, elas desenvolvem arrogância, elas desenvolvem uma série de coisas, elas fazem de tudo para preservar. Essas pessoas, elas estão o tempo todo na defensiva. Elas estão o tempo todo tentando convencer e provar que elas são grandiosas. Quando na realidade, isso também está na contramão, que a gente não tem que tentar engrandecer nada. Pelo contrário, a gente tem que diminuir o tamanho desse ego, a importância que a gente dá para tudo isso. É por isso que o oposto do orgulho é o quê? Hã? Humildade, gente. Você consegue humilhar uma pessoa humilde? Não. Você consegue humilhar uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa humilde, você fala para ela, tá bom, tudo bem, tá, concordo, aceito, tudo bem, não vamos brigar, não estou dando a menor importância para isso. Isso o que você pensa a meu respeito? Ah, você é isso, você é aquilo. Tá, eu sou mesmo, então não tem problema, não, vai em paz. Pessoas humildes são assim. Elas não entram em contenda porque elas não se afetam. Agora o orgulhoso não. O orgulhoso, ele vai para a briga mesmo, porque ele quer esse personagem, porque ele tem medo. Medo de não ter importância, de não ser uma pessoa marcante, medo de não deixar sua marca na existência, medo de não estar fora dos holofotes, de não estar presente no pódio. Todos esses medos acompanham, então, a raiz do orgulho. Também é o medo. Vaidade, gente, olha aí. Essa é terrível também. A vaidade também é outra coisa terrível. A vaidade, ela é revestida. A matéria-prima da vaidade é medo, medo, medo mesmo. Porque a pessoa vaidosa, ela tem tanto medo do julgamento que fazem dela, tem tanto medo que a imagem dela não esteja à altura das expectativas, dos padrões estéticos, dos modelos. Ela tem tanto medo que o que ela está fazendo não vai receber elogios, tem que ser elogiado. Então ela tem isso também. Você vê, é prima irmã do orgulho, gente.
é prima irmã do orgulho. Então o orgulho, a humildade, por que Jesus insistia tanto na humildade, falava tanto da humildade? Porque a humildade não tem nada a ver com dinheiro, com pobreza, com nada. A humildade é uma postura de poder, de grandeza. As pessoas humildes são super poderosas. Uma pessoa humilde você não consegue atingir. Você não consegue afetar uma pessoa assim. São pessoas assim que você te desarma completamente. Quem assistiu aquele filme, fizeram agora uma refilmagem de dois caras que corriam numa biga, dois amigos, eu não vou me lembrar agora. Rush. Não. Do Império Romano, tá. Eu não vou me lembrar o nome desse filme. Ben-Hur. Na primeira filmagem, eu acho que era com o Kirk Douglas, ele dizia, ele termina o filme dizendo que ele conheceu Jesus, que era naquele tempo, né? E ele fala, não, desculpe, não foi Ben-Hur não, gente, foi Espartacus. Espartacus era um escravo grego que foi, né, era um grande lutador, né, tinha talento com a espada, né? Mas ele foi preso pelo exército romano e começou a participar de arenas, de lutas, tal, né? E aí quando ele consegue a liberdade, ele continuou com o mesmo comportamento beligerante e tal, essa coisa toda de guerreiro e tal. Aí ele disse que conheceu Jesus e falou, ele tirou a espada da minha mão. Uma das últimas frases do filme. Por quê? Porque essa espada da mão dele está intimamente ligada a tudo isso, ao orgulho, à vaidade, a uma série de coisas. Aí quando se conhece uma pessoa extremamente humilde, olhando para ele, como esse idiota, nada disso tem importância. Nada disso faz o menor sentido. Só de conhecer e olhar, sentir aquela energia, ele percebe, gente, como eu estou equivocado. E aquilo desarmou ele completamente. Então não existe nada mais poderoso do que a humildade. E por isso Jesus pregava a humildade, ensinava. Porque é uma postura inteligente. Você oferecer outra face, quem é capaz de fazer isso? Nós não somos, porque nós somos orgulhosos. Nós lutamos para defender o nosso personagem. Somos vaidosos, né? Nós queremos os holofotes, queremos ser reverenciados, admirados. A gente tem essa necessidade de ser paparicado. A gente traz isso até da nossa formação educacional, da maneira como fomos criados pelos pais. A gente é carente de mimo, quer ser mimado pelo mundo. Então como é que faz? O cara te dá um tapa, você não vai revidar? Então tem que ser muito humilde para oferecer outra face. Tem que ser muito humilde para não resistir ao mal. E quando você oferece outra face, você não resiste. Você desarma completamente o seu oponente, você vence ele de uma forma inusitada. Porque ele não sabe o que fazer. Ele vai se prostrar diante de ti arrependido, culpado, cheio de dores morais, tentando consertar o descontrole que ele teve. Só que a gente não consegue fazer isso. A gente se coloca no mesmo nível da pessoa e vai para o combate, vai para a luta, não é isso? Então veja só, tudo isso são máscaras do medo. Que mais, gente? Que mais? Pode procurar qualquer coisa. Pode falar qualquer defeito de vocês, qualquer coisa, qualquer comportamento que incomoda, que vocês vão perceber que é medo. A preocupação é só um nome que a gente arrumou. Para quê? Para falar sobre o quê? Preocupação é medo. Você está com medo antecipado. Você não tem fé, mas aí a preocupação você não vai conseguir, né? O antídoto já não é a humildade. O antídoto já é a confiança, que é a fé, que é outro ensinamento de Jesus, outra virtude que precisa ser trabalhada. Uma pessoa que confia na vida, uma pessoa que confia no universo, uma pessoa que entende que tudo conspira sempre para o melhor, que se rende, se entrega, que aceita e se joga nesse vazio como os pássaros fazem para aprender a voar,
essa pessoa é uma pessoa de fé, de confiança. Então não se preocupa com o futuro. Não se preocupeis com o que ireis comer, com o que ireis beber. Olhai os pássaros do céu. Deus nunca deixou de alimentá-los. Com o que ireis vestir. Olhai os lírios do campo. Olha que coisa linda. No Sermão da Montanha, falando sobre confiança. Saber que a natureza não vai deixar faltar nada para você. Existem pessoas que morrem de fome, mas aí é outra coisa. Aí são processos kármicos, são coisas que fazem parte de um mecanismo natural de ajuste do universo, mas a grande maioria não. Ninguém vai morrer de fome, ninguém vai morrer de frio. As pessoas vão estar sempre vestidas e vai ter sempre um universo para cuidar delas. Percebam isso? Ansiedade. Eu sofro com ansiedade. Ansiedade, arrogância, são máscaras do medo. Percebe? Tudo isso é desdobramento do mesmo elemento que é o medo. Como é que se cura o pessimismo? Com confiança. Como é que se cura a timidez? Aí já entra outra coisa que Jesus fala também, né? E que você pode usar o desapego. São virtudes. Ok? O pessimismo você pode curar com a coragem. Que mais? A vaidade você pode curar também com a humildade. A ansiedade também com a confiança. O que é preocupação e ansiedade? É viver no futuro. É viver numa instância que não existe. É você construir dentro de você um mundo ilusório e se colocar dentro ali como personagem, imaginando, você entendeu? O que pode, o que não pode acontecer, tentando idealizar as coisas. É você sair do aqui e agora. E veja só, a plenitude, a realização, a paz, o amor, a realidade só existe no aqui e no agora. Você só se realiza no aqui e no agora. Por que realizar? Metade da palavra é real. Porque o real só existe aqui e agora. Quando você vai para o futuro, você vai conviver com o quê? Com o medo, com a preocupação, com a ansiedade, com todas essas máscaras do medo. Quando você vai para o passado, você vai conviver com o quê? Com a culpa, com o remorso, com o arrependimento, com a frustração, com outro turbilhão de lixos emocionais. Então você vive de forma pendular, ora no futuro, ora no passado, sempre convivendo com o pior tipo de sensação e de sentimento. Agora, o dia que você parar no presente, tudo isso desaparece. Aí vem a realização, no aqui e no agora. Leia um livro muito bom do Eckhart Tolle. Como é que é o nome? Poder do Agora. Leiam esse livro, porque ele é muito bom. Tá? O Eckhart Tolle, ele teve uma experiência com 28, 29 anos. Eu não vou ficar dando spoiler do livro. Eu vou falar só dessa fase. Ele entrou num processo de iluminação ali, de estado de êxtase. Ele estava num momento de muito sofrimento, de depressão, e já tinha tentado suicídio, as coisas da vida dele não aconteciam. E aí no meio daquele turbilhão todo, ele teve um tipo de reflexão que eu gostaria que vocês lessem, que vai fazer muito bem. E nessa reflexão ele entendeu o tamanho do equívoco dele. E naquele momento ele se iluminou só com o pensamento, só com um raciocínio que ele passou a fazer a partir daquele momento. Então é muito bom esse livro, tá? Ok, gente? Vocês percebem que a gente, portanto, vive essa vida aqui, ó. Essa vida do ego, é só isso que vocês vão encontrar. E que os antídotos, as virtudes
que são o oposto aos vícios mentais, as nossas virtudes, pertencem a essa instância. São desdobramentos do amor. Quando se fala em coragem, é um desdobramento do amor. Desapego, desdobramento do amor. Humildade é um desdobramento do amor. A confiança é um desdobramento do amor. A serenidade, preocupação, você pode usar a serenidade, que é uma outra virtude. Vamos tirar a confiança aqui. Vamos colocar a serenidade. Ok? A serenidade é um desdobramento do amor. A renúncia, que é o desapego, é um desdobramento do amor. Então, esse é o nosso ser real. Aqui a gente vive um ser irreal. Aqui a gente vive identificado com as ilusões, com o personagem. Quem se lembra da aula passada, quando eu falei do Bhagavad Gita, da luta interior que precisa ser feita? Quem estava aqui na aula passada? Vocês se lembram dessa luta interior? A luta interior é desse cara aqui contra esse. Essa luta precisa ser feita. Arjuna desanimou. Não queria fazer essa luta porque ele estava identificado com tudo isso. Tudo isso tinha muito valor. Aqui estão os conceitos, as certezas, os valores. Eles estavam todos aqui, em torno disso. Construíram isso. Ele estava identificado com aquilo. Aí Krishna falou para ele. Tudo isso é ele mesmo, viu, gente? Krishna falou para ele: levante e lute. Lute contra tudo isso. Se esses que são representados pelos parentes mais queridos dele, amigos, gurus, parentes, todos estão aqui, representados aqui. É contra eles que você vai ter que lutar. Tanto é que o clã dos Kauravas, que era liderado por Duryodhana, ele foi criado a partir de quem? Do Dhritarashtra, que era o chefe desse clã. E o Dhritarashtra é cego. Então aqui nós fomos construídos a partir de uma cegueira. Não é à toa que o filho era o filho cego. O filho que teve 100 filhos. Esse aqui teve 5 filhos. Esses 5 filhos são poderosíssimos para destruir todos esses. Dúvida, gente? Perguntas? Sobre o egoísmo. O egoísmo é a raiz do medo. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que teme a falta, que tem medo de faltar as coisas para ela, tem medo de não ter o suficiente. Se você não tiver medo, se você tiver confiança, se você tiver desapego, não tem, você não sofre. E é justamente essas pessoas que sentem a falta das coisas e que encontram mais dificuldade. São as pessoas egoístas. Porque a quem tem será dado e terá em abundância, porque está conectado com a abundância do universo. Ao que não tem, até aquilo que ele pensa que tem vai ser tirado. Viu? Pode falar, Valéria. Perfeccionismo, né? Perfeccionismo é medo. A pessoa tem medo de julgamento, de avaliação, tem medo de ser mal avaliado, de não ser aprovado. O que ele está fazendo tem que ser algo irrepreensível, tem que estar acima, tem que estar, não pode deixar, você entendeu? Uma pessoa que está totalmente na defensiva. Então ela cria um padrão perfeccionista. A gente trata muita gente com esse tipo de problema, viu, gente? De condicionamento, que é o perfeccionismo. Muitas pessoas passam em tratamentos com a gente, apresentando essa distorção na personalidade, esse excesso, sabe, de cuidados. É importante você manter a coisa sempre arrumada, organizada, mas essa preocupação excessiva, isso se transforma o quê? Se transforma às vezes em neuroses, em patologias, transtornos. O toque, o que é o toque? É excesso de perfeccionismo, né?
esses transtornos obsessivos, compulsivos, todos são resultado do excesso de perfeccionismo. Que mais, gente? Paulo, a pessoa vaidosa, ela sofre muito. Sofre. E sofre muito. E faz com que esse sofrimento ele transfere para as pessoas ao seu redor, os seres humanos ao seu redor. A necessidade dele tão grande, ele quer alguma coisa. Ele sofre aquilo que faz com que as pessoas sofram com ele. Mas tudo Certo, isso aí. Tudo isso aqui você sofre e as pessoas que convivem com você vão sofrer também. Isso, exatamente. Não só a vaidade, mas qualquer uma distorção dessa aqui implica em você transformar o meio que você vive no inferno. Quem consegue conviver com uma pessoa ansiosa que não para, que não tem 2 minutos para conversar com você, não tem paciência e começa a falar com você, já tem que fazer outra coisa? Você entendeu? Ninguém consegue. Quem consegue conviver com uma pessoa tímida, que não abre a boca para falar nada, que tem medo, que não se mexe, que não diz o que pensa, o que acha, não se coloca, e está toda engessada, toda cheia de medos? Quem consegue conviver com uma pessoa pessimista, pelo amor de Deus? Pessimista. Você percebe? Então veja, a melhor forma de ajudar o outro é ajudar a si mesmo. Porque as pessoas automaticamente, à medida que você melhora, elas começam a se sentir bem ao teu lado, elas começam a viver num ambiente melhor. Tem mais um plano para a gente não ser assim. Vai tudo, que é um pouco Tem, lógico. Tem cerebral que a gente possa servir. O quê? O cerebral? Cerebral. Tem uma coisa. Não, é o desenvolvimento. Entenda só. É sobre isso que nós vamos falar agora. Tudo aqui existe porque isso aqui é simplesmente uma única e exclusiva coisa. É a ausência disso. Como? É a ausência do amor, é a ausência de consciência. Consciência do que você é. Consciência da tua essência. Você está tentando realizar-se nesse mundo. No meio de todas essas distorções, você está querendo ajustar aquilo para se realizar. Isso você não vai conseguir. Nunca. Você só vai se afundar cada vez mais. Então, qual é o caminho de volta? O caminho de volta é o caminho da desidentificação de tudo isso. É você começar a tirar a importância de tudo isso, tirar o significado que tudo isso tem para você, através de um processo íntimo de reprogramação emocional. Eu estou fazendo um mapeamento emocional aqui para vocês entenderem que nós temos que fazer uma reprogramação emocional no sentido de falar, pô, que tem se o outro está agindo assim ou assado? Porque o problema nunca é o outro, viu, gente? O problema é sempre a gente, mas enfim. Quando você começa a tirar a importância das coisas, quando você começa a tirar o significado que aquilo tem dentro de você, você começa automaticamente a desconstruir tudo isso. Por isso que o nosso trabalho aqui não é de doutrinar ninguém, de ensinar ninguém, de mostrar ninguém. Nosso trabalho aqui é o mesmo trabalho de Nietzsche. É fazer uma filosofia na base da martelada, da desconstrução. É fazer vocês se livrarem de tudo aquilo que sempre teve tanta aderência em termos de pensamento, de padrões, de valores, de conceitos, de forma de olhar o mundo. Isso aqui é a cegueira total de si mesmo. Quando Jesus, estava comentando isso com meu amigo Gustavo hoje, quando Jesus entra dentro de Betsaida, junto com seus apóstolos, ele é cercado pelos moradores que dizem para ele, tem uma pessoa cega aqui que precisa ser curada. Ele fala, traga o cego para mim. Trouxeram o cego na frente de Jesus, Jesus pega na mão dele e falou, vamos para fora da cidade. Levou o cego para fora do vilarejo. Lá ele cuspiu no chão, fez um barro, colocou no olho do cego, ele abriu o olho, enxergava de forma meia turva ainda, cuspiu de novo, colocou mais, aí ele enxergou com clareza. Enxergou tudo. Começou a enxergar com perfeição cores, pessoas, tudo. E depois que terminou de curar, Jesus simplesmente disse para ele,
não volte mais para a cidade. Não me parece verossímil que a cura dele, a doença dele está ligada à presença dele dentro da cidade. Nós não podemos fazer essa leitura das Escrituras ao pé da letra. Tudo isso tem uma mensagem oculta, iniciática, que quer mostrar para a gente o real sentido de tudo isso. Na verdade, esse cego vivia na cidade, que a cidade representa isso. Essa era a vida dele, envolvido com todos essas distorções aqui de personalidade. Ele estava envolvido com todos esses vícios mentais, está vivendo a vida do mundo, tentando ajustar-se no mundo. O mundo representa essa cidade, estava preso nesse mundo. Jesus tira ele e traz para fora da cidade. Automaticamente o que acontece com o cego? Ele enxerga. Ele pôde enxergar porque se viu livre. Ele não estava mais sofrendo a influência da cidade. Aqui ele enxergou realmente quem ele era. Jesus não curava cego coisa nenhuma. A cegueira que Jesus curava era essa. Então ele nem curava aleijado. Ele fazia as pessoas andarem porque as pessoas não se moviam mais. Estavam presas dentro de um ostracismo, de uma letargia, de uma vida morta. O levanta e anda é isso. Coloca a tua vida de novo em movimento. Então, através das palavras, ele ensinava as pessoas, ele abria os olhos das pessoas e fazia essas pessoas andar. Esse era o verdadeiro milagre. Só que da forma como está escrito, é evidente que isso depende ainda do nosso processo de evolução e desenvolvimento de consciência para entender profundamente o que está escrito lá. Então a gente vive brigando aqui de religião em religião, tentando levar a coisa ao pé da letra para tentar fazer uma interpretação, cada um, né, a seu modo, de acordo com as suas conveniências, daquilo que está escrito. E é isso que infelizmente acontece. Então aqui é quando a gente começa a enxergar quem alcançou um estado de êxtase, quem alcançou um estado de samadhi, de satori, um estado de graça, sabe exatamente o que é enxergar. Porque sem estar nesse estado você não enxerga, você vê o mundo sob um véu, o famoso véu de Maia. Você não vê as cores, as pessoas e as coisas como elas são. Você contamina tudo isso com as tuas emoções. Você coloca emoção em tudo, na tua relação com a realidade. Eu não disse para vocês na aula de Kundalini que nosso relacionamento com o outro ainda é um relacionamento sexual? Que nós não olhamos o outro ainda como uma expressão espiritual. Nós olhamos o outro como uma expressão sexual. O outro ainda, ele tem que mexer com as nossas emoções. Nós somos escravos de emoções ainda, ou de sensações. A gente está estagiando ainda nesse plano grosseiro. A gente não aprendeu a olhar as pessoas sem colocar esse coeficiente afetivo, emocional. A gente consegue ver as pessoas com a leveza que deveríamos ver, sem julgar, sem classificar, sem ser seletivo, sem tratar o outro como... Enfim, nós contaminamos não só as pessoas, mas tudo acaba sendo contaminado pela nossa visão emocional. Ok? Paulo, Sim. só perguntar uma coisa para você. No mundo que a gente vive hoje, esse exibicionismo que a gente percebe na mídia, nas redes sociais, nos programas aí, não é um medo também da pessoa ser o que ela é mesmo? Tudo é medo. O que não é medo é luz. Você está vendo luz nesse mundo? Vocês estão vendo luz nesse mundo? O que vocês estão vendo, vocês estão diante de um espetáculo. Mas veja só, o mundo, até o início do século XX, tinha 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Em 1970, nós chegamos a 2 bilhões. 2 bilhões. Toda a história da humanidade para que nós chegássemos a 2 bilhões de habitantes nesse mundo. Hoje nós estamos nesses
de 70 para cá, são 47 anos só, nós estamos em quase 8 bilhões. Isso significa o quê? Significa claramente que o planeta está num processo de transição. E para que haja uma transição, precisa resgatar tudo aquilo. Estão encardando cada vez mais pessoas para passar por um processo kármico de ajuste. Então estão vindo espíritos ao mundo da pior espécie. Espíritos que precisam extravasar, dar vazões, passar por experiências e por resgates e por uma série de coisas. Então é evidente que a nossa música vai ser a pior possível, as artes vão sofrer com isso. É evidente que todo o cenário artístico, que a cultura, que a literatura, que o conhecimento, tudo isso vai estar reproduzindo o nível mental dessas hordas de espíritos que estão encarnando. Porque é um processo de transição, daqui a pouco passa isso, daqui a pouco acontece uma hecatombe aí, diminui um pouco, essas almas são levadas do céu para onde? Não sei se vai acontecer dessa forma, não estou preocupado com isso, e nem acho que as pessoas devam se preocupar, porque o Apocalipse é algo que vai acontecer dentro da gente. Apocalipse é revelação, é transformação, é mudança, isso não vai acontecer fora, isso acontece dentro. Então, se vocês todos estão inseridos dentro de um processo apocalíptico, e todo mundo passando por um processo assim, de transformação, de mudança, e aqueles que estão resistindo estão sofrendo com a resistência. Buda diz uma coisa muito interessante: mudar não faz ninguém sofrer. O que faz as pessoas sofrerem é a resistência à mudança. Se você deixar de resistir, se você se entregar e aceitar a mudança, acaba o sofrimento. Mas a tua resistência, o universo está trabalhando mudanças em você. E você está resistindo, como é que faz? Não tem jeito. Não é isso? Nós vamos fazer uma pausa para vocês tomarem um café aí. E a gente já volta. Tem banheiros lá à vontade, tem mais de um mito grego, que é a história de um dos trabalhos de Hércules, quando ele lutou contra a Hidra de Lerna. Hércules foi convocado pelo rei Euristeu, que era na ocasião rei da Grécia, mas acho que não me lembro se era de Atenas ou de Creta, mas enfim, ele teria que passar por 12 trabalhos, né, a pedido do rei Euristeu. E o rei Euristeu mandou ele para uma cidade chamada Lerna, onde tinha um pântano fétido, cheio, venenoso, cheio de ácidos, e lá vivia uma hidra, terrível, era um animal de 7 cabeças, que estava aterrorizando a cidade de Lerna, né? Porque ele estava contaminando, esparramando doenças e tudo, e muitas pessoas sofrendo com a presença da hidra na cidade. Então ele teria que ir lá para matar esse monstro, para destruir esse monstro. E ele seguiu para Lerna e saiu com a clave na mão para lutar contra o monstro. E o curioso é que ele não encontrou dificuldades para combater o monstro, porque ela tinha 7 cabeças, ele batia com força na cabeça, a cabeça era destruída, cortada. O grande problema é que onde aquela cabeça que era cortada, nasciam 2 no lugar. E com isso o monstro crescia. Crescia cada vez mais. E ele foi, nessa batalha extenuante, ele foi perdendo as forças, foi percebendo que era inútil, que aquele monstro era invencível, porque toda a cabeça que cortava nasciam 2 no lugar. E o que acontece? Ele se prostrou de joelho, totalmente rendido, aceitando já o destino dele e percebendo que ele não teria a menor condição de lutar contra esse monstro. Desistiu da luta. E ele de joelhos no pântano, o monstro, de tão grande que ficou por cima dele.
Ele se transformou num ser até imperceptível para o monstro. E embaixo do monstro ele falou, vou tentar uma última coisa. Segurou na barriga do monstro e levantou o monstro. Levantou o monstro, e o monstro, livre do pântano e da lama que dava, de certa forma, nutria aquele monstro, ele foi diminuindo o tamanho, diminuindo o tamanho, diminuindo o tamanho, perdendo forças. E aí ele cortava a cabeça facilmente do monstro, cauterizava para que não nascessem duas, e assim ele conseguiu matar e vencer a batalha. O que esse mito quer nos mostrar? Quer nos mostrar como é a dinâmica da existência e da vida. Por quê? Porque nós vivemos em luta contra o mundo, atrás de uma trincheira, lutando contra situações, contra pessoas, contra ocorrências, acontecimentos, circunstâncias, contra a realidade, contra o mundo. E cada embate nosso só faz com que o nosso problema cresça cada vez mais e fique cada vez maior. Mas no momento em que ele decide se ajoelhar, que a gente se rende, que a gente passa a aceitar a vida, que a gente se reconcilia com a realidade, que a gente percebe que o caminho da luta não é o caminho mais adequado. Pelo contrário, nós não devemos lutar, nós devemos aceitar e nos render, confiar. Te bater numa face, oferece a outra. Quiser que anda 1000 metros, anda 2. Te levar em juízo para tomar a tua túnica, dar a capa, não resistas ao mal, fazem bem aqueles que te perseguem, orai por aqueles que te caluniam. É isso? É isso que a gente encontra nas Escrituras. Quer dizer o quê? Que essa deve ser a nossa postura. Não uma postura de luta, mas uma postura de aceitação, de confiança, de rendição, de entrega, de entrar numa conexão mais profunda com a natureza. Porque aí sim, esse é uma lição do que, gente? De humildade. O que representa um homem de joelhos? É uma lição de humildade. Então o orgulho, a vaidade, a vontade de lutar e de transformar desapareceu. E aí ele percebeu que só conseguiria vencer esse monstro através de um ato de humildade, reconhecendo que não se deve lutar contra nada disso. E aí sim, na condição de humilde, ele se transformou numa pessoa super poderosa, capaz de vencer o monstro. Mas enquanto ele estava no orgulho, na luta, no enfrentamento, no combate, nada acontecia. Então, esses mitos antigos, eles trazem para a gente verdadeiros ensinamentos que precisam de alguma forma serem convertidos dentro de uma realidade. Foi assim que ele venceu a Hidra de Lerna, o touro de Creta, né? O javali de Erimanto e tantos outros trabalhos dele. Todos eles encerram algum tipo de ensinamento. Como são os sonhos? Nós estávamos falando sobre sonho. Como são os sonhos? Os sonhos não precisam ser necessariamente interpretados da maneira como eles surgem, mas nós precisamos buscar o significado e a mensagem daquilo, para entender o que ele quer nos revelar, o que ele quer nos mostrar. Nós já tivemos aqui uma aula sobre sonhos? Já? Então, alguns se lembram, outros não estavam presentes, mas enfim, os sonhos é isso. É tentar entender o que se passa, quais são as mensagens que surgem daquela instância, que é a nossa instância iluminada, que é o nosso self. Como vencer o medo? Apenas com conhecimento. Ok? Quando eu era criança eu tinha muito medo. Eu peguei uma revistinha assim, e lá tinha um desenho do lobisomem, mas uma coisa horrorosa. Eu era criança, né? E eu achei que aquele bicho existia. Aí eu fiquei com aquela imagem na minha mente, e quando ia dormir à noite, eu imaginava que esse lobisomem estava embaixo da cama. E eu me tremia, a gente dormia sozinho no quarto, eu me tremia, morria de medo, imaginando que tinha um lobisomem embaixo da minha cama. Até um dia que eu
tive que enfrentar esse medo, olhar para debaixo da cama e ver que não tinha nada, e ficar olhando e me convencer de que tudo aquilo era uma ilusão. Quando o conhecimento chega, o medo desaparece. Assim é a vida. Tem uma máquina aqui, a máquina deu defeito. Quem tem coragem aí? É um objeto precioso, valioso, que você tem na mão, você vai chamar um técnico para arrumar, não é isso? Você teria coragem de abrir ela e tentar arrumar, trocar os componentes, ajustar e tal, tentar experimentar? Você não vai fazer isso por quê? Você tem medo de mexer, porque você não tem conhecimento. Agora chega o técnico, pronto, senhora, R$1.500. É isso que ele sabe, né? É verdade. É isso. Mas qual é a diferença aqui? É que ele tem o conhecimento, então ele não teme mexer naquilo. Então só o conhecimento pode libertar, viu gente? Só o conhecimento pode, mas não esse conhecimento técnico, é evidente, estou dando alguns exemplos, né? O conhecimento, e esse conhecimento ele não surge através de um livro simplesmente, pode ser, o livro acaba despertando, ser um mecanismo, um psicopompo qualquer que vai despertar esse insight dentro de você, desculpa, hein, professor, mas esse vai despertar esse insight e você vai enxergar a realidade, entendeu? Então é isso. Ô Chechel, depois a gente se fala, tá bom? Vai ter que cortar o vídeo. Tá vendo só? Então é isso, gente. Perguntas sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Essa questão de estar lendo, né? Que nem eu venho aqui na aula, depois eu leio, vou atrás das coisas. Eu tenho medo de criar mais condicionamento. Ou não? Você tem que, veja só, não é tem que, eu nem gosto dessa palavra. É importante ler. É importante se colocar à disposição do universo. É importante estar receptivo. Entendeu? Isso é estar receptivo. Quando a gente tem que abrir um espaço vazio para que o conhecimento chegue. A gente ficar se entulhando também de coisas, acreditando. Veja só, ler e buscar é uma coisa, acreditar é outra. Ah, senão aí cria crença. Exatamente, acreditar é criar crenças. Esse é o grande problema, não acreditem em nada do que eu falo para vocês. Isso tem que, dentro de vocês, tem que ter uma conexão com uma lógica interna de vocês. Se acontecer essa conexão, se vocês perceberem, não tem sentido, né, exatamente assim mesmo, então isso é um insight. Isso despertou em vocês, vai expandir a consciência para vocês olharem o mundo de uma forma diferente. Agora você pega um livro lá, para vencer o medo, você tem que pegar 2 galhos de hortelã, misturar com tomar um banho de sal, não criticando, mas veja só, precisa ver se isso tem conexão com você, entendeu? Às vezes a pessoa fica presa nisso, fica preso nesse ritualismo, no mundo das formas, e o verdadeiro conhecimento vai te tirar do mundo das formas e não fazer você mergulhar cada vez mais. Percebe? E o que as pessoas estão fazendo é mergulhando em busca do conhecimento e mergulhando cada vez mais no mundo das formas. E o mundo das formas é o mundo da mente. O mundo da mente é o mundo do ego, não é o mundo da consciência. A consciência, ela não tem forma, ela não tem, ela é simplesmente eterna, ela é tudo. Tudo é consciência. Vocês são tudo. Então o trabalho nosso não é procurar soluções, é esvaziar esse copo. Tem um conto zen bastante interessante de uma pessoa cheia de muita formação, vários cursos, várias graduações, e quis se iniciar dentro do zen. Aí ele sentou-se diante do grão-mestre lá e começou a explicar o que ele buscava, o que ele já estudou, o que ele leu, e o grão-mestre estava colocando chá na xícara. Não, pode continuar. Aí ele falou, não, eu fiz isso, não sei o que e tal, estou atrás disso. Aí ele começou a olhar para a xícara transbordava assim. Mas o senhor não está vendo? Como é que o senhor é mestre? Não está percebendo que está transbordando? Ele falou, não, essa xícara é você.
eu não posso iniciar você no Zen. Para eu iniciar você no Zen, você tem que estar vazio. Então, o nosso trabalho é esse, é desconstruir. E o conhecimento que visa esvaziar também é um conhecimento. Veja, o nosso problema, o problema maior nosso, é que nós temos uma propensão à idolatria, à reverência, a discursos, a gurus. As pessoas surgem com um discurso, aquele cara é o máximo para você. A sua vida, em vez de andar, você fica prostrado diante desse cara, reverenciando ele, seguindo a risca o que ele te fala. É isso que acontece. Os gurus são necessários, mas eles são apenas placas indicando o caminho. Você tem que percorrer esse caminho você. E não ficar parado em frente à placa lá, acendendo vela para ela, sabe? Então é inútil isso. Quando você começa a dar vazão a essas suas inclinações de idolatria, de reverência, o quê? Porque você não percebe, a tua baixa estima está tão grande, a avaliação que você faz de si é tão pequena, que você se transforma num rato propenso a seguir qualquer tocador de flauta que aparecer. O cara sai tocando uma flauta, você sai atrás, hipnotizado por aquilo. Então tem que tomar muito cuidado com o que lê, com o que ouve, com o que assiste, com o que dizem. Assistam apenas as palestras do tio Paulo. Brincadeira, gente. Brincadeira. Pai Paulinho. Ai, meu Deus do céu. Meu preto velho chama Pai Paulo. Ai, meu Deus do céu. Pergunta, gente. Paulo. Oi. Métodos, né? Métodos também faz. A gente tem que sair dessa vida só de métodos, regras, não é isso? Opa! Tem que. Pois é. A gente precisa de um caminho para seguir. Isso. Todos os caminhos levam a Roma. O problema nosso é que a gente não percorre. O problema do ser humano é esse. Tem muitas opções para ele alcançar a iluminação. Esse é só um discurso que vocês estão ouvindo. Existem outros. Mas o nosso problema é que a gente não faz, não percorre esse caminho. Nós temos uma propensão à inércia, a ficar naquela zona de conforto. Não, o Pai Paulo está lá, vou ficar por aqui, que tá bom, vou ficar só nisso e acabou. Não é, gente. A vida tem que seguir. A vida tem que seguir, virão outros discursos, outras placas indicando, e vocês têm que seguir. É assim que funciona, mas tem que seguir. É igual um rio, a vida do ser humano é como um rio. O rio ele tem que andar. Não adianta acelerar, porque você não pode apressar o rio. E nem adianta você parar, porque você não pode parar o rio. Então você tem que fluir. Todas as vezes que você para, você vai ter sofrimento, você vai estar contrariando a natureza. Toda vez que você, com a sua ansiedade e preocupação, tenta acelerar, também você vai estar, contra a natureza. Porque a natureza ela tem o seu ritmo. Os chineses chamam isso de Tao. Esse ritmo é chamado de Tao. Então, o grande desafio é perceber esse ritmo. Perceber como é que as coisas se articulam, como é que as coisas estão acontecendo e se desenvolvendo, e não reagir. O grande problema nosso é que nós reagimos. E nós temos apenas que agir e não reagir. Aliás, como diz no próprio Tao Te Ching, agir pelo não agir. Complicou? Mas um dia isso vai ficar claro para vocês. O que é o agir pelo não agir? Agir pelo não agir é um outro caminho, é um outro segredo milenar, é uma coisa maravilhosa. Os taoístas chamam de Wu Wei. Vou até escrever para vocês, quem quiser pesquisar. O Wu Wei é justamente isso, é o agir pelo não agir. O agir pelo não agir é isso. A sua ação é de total rendição, aceitação. Porque, tá vendo? O que é o Tao Te Ching, aqueles movimentos, sabe? Você está sentindo a energia fluir, está interagindo com ela. Não está você, sabe?
querendo controlar e dizer para onde é que vai a energia, não, você está sentindo ela e deixando ela determinar qual é o teu movimento. Então é isso. Então essa sabedoria milenar, ela coloca você numa integração profunda com a natureza. Não se esqueçam, gente, vocês são natureza. Vocês fazem parte do ecossistema. Vocês não são um ser separado da natureza. O ego sim tenta vender a ideia de que vocês são acima da natureza, e isso faz com que vocês tenham um relacionamento predatório com essa natureza e destrutivo, o que é muito ruim. Na verdade, vocês fazem parte desse mesmo ecossistema, mas isso é um pensamento sistêmico, não tem nada a ver com um pensamento cartesiano, é um pensamento de integração, de saber que você é apenas a peça de um processo, de um jogo cósmico. Você não é o artífice, você não é aquele que está agindo. Então, quer dizer, esse trabalho de integração é um trabalho que tem que acontecer dentro da gente, não fora. Enquanto a gente usar a mente, o raciocínio, a razão, querer articular conceitos, a gente vai estar distante. Tem que trabalhar mais o sentir, né? O eu. E a intuição? Ninguém fala assim, eu. Todo mundo fala eu. E a intuição? A intuição é a inteligência mais maravilhosa. A intuição é a voz do teu self. Ela nunca vai te conduzir para o erro, para o abismo, nem nada. Tanto é que quando vocês não seguem a intuição, o que acontece? Quebra a cara. Não é isso? Não vai. Aí você vai aqui, vai ouvir essa voz aqui. Em vez de ouvir essa voz aqui, que você está sentindo que dá para isso, você vai aqui. Aqui você está pensando, não, tem que ir. Aí você quebra a cara. Então a intuição, o instinto, são mecanismos. Aliás, o instinto é estudado, inclusive, no livro dos Espíritos, há um capítulo sobre isso. Ele fala da importância do instinto, o instinto como uma inteligência natural que jamais vai te conduzir ao erro também. Nós não seguimos nossos instintos, não seguimos nossa intuição. Nós somos guiados pela mente. E a mente é feita do quê? Norma. Enfim, se você arrancasse o neocórtex do ser humano, ele se iluminava. Se a gente tivesse só o cérebro reptiliano e o mesencéfalo, nós seríamos iluminados como os animais. Se ninguém precisa falar para um esquilo que ele tem que guardar as nozes para o inverno, nem tanto ele guarda. Que a formiga precisa guardar alimento, construir o formigueiro e guardar o alimento, né? Ninguém precisa dizer, eles fazem isso. Ninguém precisa. O pássaro, para fugir do frio, ele não tem que racionalizar e pensar para ir para o sul, né? Para quem está no Polo Norte, ou para o norte, quem está no Polo Sul. Eles não precisam disso. Eles percebem a estação certa. Existe uma conexão tão profunda com a natureza que acontece entre a conexão que existe dentro deles, da epífise desses seres aí, com o cosmos, porque a epífise é isso, é uma conexão com o cosmos. Eles estão tão conectados que eles sabem o funcionamento da natureza e não tem que pensar, que racionalizar nada. Então a gente tem que trabalhar a desconstrução desse neocórtex. Oi? Eu tinha estudado quando teve, os animais correu e as pessoas foram. Fechou. Olha aqui, menino inteligente. É isso aí mesmo. Sim. Meu pai costuma dizer, Paulo, ele sempre fala esse ditado: minha filha, formiga conhece a folha que corta, ela não corta uma folha que é veneno. Passarinho, se o passarinho está numa floresta, o fruto que ele comer, você pode comer também. Então, agora o que ele não come, você não come. Entendeu? Então é isso. Eles sabem exatamente o que podem comer, o que é venenoso, o que não é, e assim por diante. Alguma pergunta, gente, antes de nós finalizarmos? Paulo, só um minutinho. A intolerância. A intolerância é um desdobramento de tudo isso. Ela é desdobramento da vaidade, do orgulho, porque esses tipos de sentimentos, eles se ramificam. A intolerância também é uma máscara do medo. Toda a matéria-prima de tudo aquilo, de todos os nossos condicionamentos, é o mesmo. É a mesma matéria-prima, é o medo. Porque o medo faz você criar condicionamentos.
E o conhecimento faz você se descondicionar. Por que nós nos condicionamos? Porque nós criamos mecanismos de defesa para viver nesse mundo. Nós criamos mecanismos de defesa para nos sentirmos seguros. Então nós nos cercamos de condicionamentos. Então o nosso comportamento é resultado de uns sem números de condicionamentos. Por exemplo, um cachorro que é picado, não tem o ditado? Que é picado pela cobra, você vai dar linguiça para ele, ele não quer, não é isso? Por quê? Existe ali um reflexo condicionado, né? Ele já criou a ideia de que aquilo é perigoso. Mas em função, por quê? Então ele tem medo daquilo. E ao ter medo daquilo, ele começa a evitar. Então nós evitamos coisas porque fazem parte de reflexos condicionados. Qual é o psicólogo russo que estudou o reflexo condicionado? Me fugiu agora. Quem lembra disso? Da faculdade, da escola. Eles falavam muito disso. Não vou lembrar. Mas ele fazia... Pavlov ele fazia experimentos com a cadelinha dele, né? E aí ele descobriu o reflexo condicionado. Ele sabia que apertava a campainha e dava uma comida, a cadelinha vinha e comia aquele biscoitinho e tal. Daqui a pouco ele apertava a campainha e ela já estava salivando já. Só de ouvir o barulho da campainha ele já começava a salivar. Então assim, ele foi descobrindo que existe, isso deu inclusive origem à psicologia, um ramo da psicologia, que é a psicologia do behaviorismo, do comportamento. E aí surge Skinner com a psicologia do comportamento. Skinner chegou a dizer: me dê 12 crianças e eu as transformo no que vocês quiserem. Por quê? Porque ele usava técnicas de condicionamento no processo educativo das crianças. Então isso foi usado no exército russo, pela KGB, pela CIA, para transformar soldados naquilo que eles quisessem, através do processo de condicionamento, trabalhando em cima de condicionamentos, que não são nada mais, nada menos do que máscaras do medo. Não é nem hipnose, é o condicionamento. Condicionamento, nós somos totalmente condicionados, gente. Essa é a verdade. E o processo de libertação é um processo do total descondicionamento, da leveza, de não complicar, de não problematizar nada. Porque nós transformamos a experiência em algo problemático. Não há nada de errado com o mundo, com as pessoas, com as coisas. O que existe de errado é conosco mesmo, na forma como nós processamos essa experiência. Como nós transformamos as coisas em algo problemático. E nós transformamos isso com os nossos recursos emocionais, com a nossa programação e com os nossos condicionamentos. Então, à medida que você vai se descondicionando, você aprende a ligar aquela tecla F, sabe? Sim. Do computador. F. Acabou. Enquanto você não aprender a apertar essa tecla, não tem jeito. Então, a gente tem que tirar, toda a carga de importância que a gente dá para tanta coisa estúpida e inútil, que só faz a gente sofrer. É viver com leveza, tranquilidade, a aceitação, é voltar a ser criança. Pergunta para aquele menino lá se ele está preocupado com alguma coisa, se ele está sofrendo. Não, está ali, tem o celular dele. Se não tivesse celular, estava com um carrinho brincando, estava ali. A vida ele está profundamente encaixado com a vida, seguindo o fluxo, se divertindo, lila, né? Osho fala muito em lila, que é a brincadeira do divino. É isso. A vida tem que ser tratada como se fosse uma brincadeira, e não dessa forma sisuda e problemática, e cheia de regras e normas, e cobrando o outro, e julgando o outro, e classificando as pessoas, e dizendo que você tem que ser assim, assim, não, a coisa tem que funcionar assim, assim, assim. Eu vivo num mundo assim, eu aceito, deixo as pessoas na loucura delas. Mas se dependesse de mim, deixar todo mundo bem à vontade, porque eu estou à vontade com a vida, no caminho. Eu acho que é melhor, a gente tem que trabalhar essa desconstrução. Ok, gente? Ok. Obrigada. Obrigada. Até o próximo.